Olá pessoal, aqui é o professor Paulo de Tarso da Academia Cognitiva com mais uma videoaula, desta vez sobre semiótica. Esta aula foi solicitada por um aluno, ele não é meu aluno, mas me pediu para que preparasse uma aula porque ele está tendo alguma dificuldade de entender na prática o que é semiótica e como ela funciona. Gostaria de iniciar esta reflexão dizendo que a semiótica é uma ferramenta poderosa de empoderamento. Embora não seja uma teoria, mas seja uma área de estudo, uma área de conhecimento, se constitui uma ferramenta poderosa de empoderamento e desenvolvimento da capacidade crítica. Mas nós precisamos de duas noções preliminares para entender a semiótica. E eu vou falar destas duas noções agora. A primeira delas, categorias universais de pensamento. E a segunda é sobre sistemas. Precisamos dessas duas noções preliminares porque a semiótica ela não é uma teoria, ela é uma disciplina, ela é uma área de estudos. Eu sou professor de semiótica, dou semiótica por um semestre. Então, cada aula a gente vai agregando um conjunto de informações no sentido de promover o aluno a uma nova percepção de realidade. Porque é isto que a semiótica faz. Ela faz o empoderamento do sujeito. Ela torna o sujeito mais crítico e mais reflexivo. Para que ela construa, então, no sujeito esse potencial, ela precisa, então, se apropriar de alguns conceitos e algumas ideias que estão nas categorias universais de pensamento de Charles Peirce, e que eu vou passar aqui agora para vocês, e também na teoria de sistemas de Luhmann. As categorias universais de pensamento é uma forma de demonstrar ao indivíduo como é que ele pensa. São categorias universais de pensamento porque todas as pessoas elas pensam dentro de uma dessas categorias. Eu estou dentro de uma categoria, você que está assistindo essa aula está dentro também de uma categoria, e todas as pessoas estão de alguma forma inseridas dentro dessas categorias em alguma fase da sua vida ou em toda a fase da sua vida. Então, categorias universais e de pensamento é a forma como você percebe o mundo. Funciona, de fato, como funções de juízo. E são três categorias. Eu vou apresentar para você as três categorias e depois nós vamos entender por que essas categorias são importantes para o estudo da semiótica. Então, Charles Peirce, ele define a existência de três categorias. A primeira categoria é a primeira idade. Essa categoria, ela se refere ao primeiro processo de apreensão do mundo. Então, está bem ali no âmbito da formação inicial do sujeito. No âmbito do seu processo primário de educação, como diz Fernando Savater. Fernando Savater fala na socialização primária, que são aquelas primeiras impressões de mundo que o sujeito tem, mas que são dadas a ele. Não é ele quem constrói. Então, no processo de educação, o papai, a mamãe, vai dizer para ele o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é mal, o que é moral, o que é imoral. Então,
a criança recebe esta primeira impressão de mundo e ela não tem nenhum exercício intelectual no processo de recepcionar estas informações que lhe são dadas. Ele simplesmente se apropria e o mundo passa a ser aquilo que está contido nas informações que ele recebe. Então aqui é por transferência, é por imposição, é por coerção espontânea. Veja bem, coerção espontânea. Coerção espontânea. Imposição, tá? Espontânea. Depois, Charles Peirce, ele nos apresenta uma segunda categoria. A segunda categoria é a secundidade. E ela é um avanço em relação à primeira. Então o sujeito tem esta primeira, que torna a sua percepção de mundo, porque o sujeito chega no mundo e ele não tem nada. Então essas primeiras impressões que chegam passam a ser o mundo. O mundo para ele é isso, que ele recebeu nesse processo primário de educação. A secundidade é um avanço porque estas informações primeiras, elas recebem outras informações. Então o sujeito começa a entrar em contato com o mundo, ele começa a ver uma televisão, ele começa a entender a língua que é falada no ambiente, ele vai para a escolinha, tal, e ele então tem essas primeiras impressões, elas avançam para um segundo nível. E nesse segundo nível, o sujeito então, ele passa a ver o mundo a partir de uma perspectiva dual. Então, a secundidade, nós podemos colocar que é uma percepção dual do mundo. O que é a percepção dual do mundo? O mundo é visto por binômios. Então, aquilo que ele recebeu é o certo, aquilo que lhe chega, então, numa segunda fase, se está condizente com o que ele aprendeu, está bom. Se não está condizente, aquilo então ganha uma oposição do ponto de vista do seu intelecto. Por isso a percepção é dual. Ele começa aí a ter a percepção de certo e de errado, ele começa a ter a percepção de bom e mal, de verdadeiro e falso, ele começa a construir binômios. Uma coisa interessante é que esta secundidade, ela pode assumir uma característica absolutista. Isso é uma coisa importante da gente refletir. O que é uma característica absolutista? Se eu tenho o verdadeiro, todos aqueles que têm e possuem uma ideia diferente da minha, têm uma ideia falsa. Se eu estou certo, todos os que não estão pensando como eu estão errados. Se o meu conceito de moral é o certo, todos que vivem fora desse conceito são imorais. Ou seja, o sujeito, quando ele avança para a secundidade, ele pode se tornar um sujeito radical, porque ele pode, a partir desses primeiros conceitos que ele recebe, que se cristalizam nele, criar então uma polarização extremada da vida, e às vezes isso se consolida para o resto da vida. A pessoa, para o resto da sua vida, ela vê o mundo por essa perspectiva dual. Então ele é bom, todo mundo é mau, ele está certo, todos estão errados, ele é verdadeiro, todos são falsos, ele, enfim.
e aí ele cria esta percepção de mundo. Mas Charles Peirce avança para uma terceira categoria. Essa terceira categoria que o autor se refere é a terceira idade. Então veja que o autor está falando de questões relacionadas ao cognitivo do sujeito, ao seu pensamento. E a terceira idade, ela, em síntese, ela é chamada de fato síntese intelectual. O sujeito avança para uma terceira fase, que é a síntese intelectual. E nesta fase, ele não tem nenhuma visão única, nenhuma visão polarizada, extremada, mas ele tem uma visão de síntese, no qual ele pode estar diante de um conjunto de possibilidades e ele vai considerar essas possibilidades. Então, por exemplo, o camarada tem um conceito de moral, mas aquele que está fora do seu conceito de moral, ele não considera imoral, mas ele pode relativizar e considerar que, para este sujeito, o processo produziu um outro conceito de moral. E assim acontece para tudo. Isso aqui é importante, principalmente esta aqui, porque essa aqui ela é absorvida pela semiótica. Por isso que eu falei para você que é importante você ter esta visão para você entender a semiótica. Quando nós chegarmos na semiótica, você vai observar que é esta categoria aquela que ela se apropria para refletir a vida social. E por isso a semiótica ela é uma área de conhecimento voltada ao empoderamento do sujeito social. Então nós já vimos aqui as categorias universais de pensamento. Vimos em síntese, né, pessoal? Porque a nossa aula aqui, ela não é uma aula muito longa, então a gente sintetiza bem essas teorias, né? Porque mesmo as categorias universais, a gente pode ampliar esse estudo, pensar ele sobre uma série de perspectivas, perspectivas históricas, perspectivas sociais, perspectivas regionais. A gente pode colocar o confronto entre culturas. A gente pode pensar por uma série de perspectivas. Mas aqui eu estou te dando a base do conceito. Precisamos também, para entender semiótica, entender o conceito de sistemas. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que quando eles ouvem que alguma coisa é de natureza sistêmica, eles têm que pensar o seguinte: estamos falando de algo que não funciona a partir de um único princípio ou um único fundamento. E isso é geral. Então, sistemas levam em consideração vários fatores. Um objeto X, ele é então refletido sobre várias perspectivas. Por quê? Porque o sujeito desenvolveu um olhar sistêmico. O que é um sistema? Por exemplo, pensa no seu corpo. O seu corpo tem o sistema respiratório. Sistema. Isso quer dizer que a sua respiração não depende apenas do nariz. Ela depende de um sistema. Ela depende de outros órgãos funcionando para que você respire. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões. Pensa, por exemplo, se você pensar no seu corpo, você vai se dar conta que o seu corpo tem vários sistemas, né? Tem o sistema digestivo, não é verdade? Tem o sistema ocular, tem outros sistemas, né?
sistema circulatório e vai por aí afora. Então, sempre que você pensa em sistema, você tem que pensar que o coração, ele não bombeia sangue para o seu corpo, apenas ele. Ele está ali rodeado de órgãos, assessorado por outros órgãos que vão produzir esse processo de transferência do sangue para todo o seu corpo. Então é nesse sentido que sistemas é importante para nós. E agora chegamos então na semiótica. Porque o que é a semiótica, pessoal? A semiótica, ela trabalha com sistema. Sistema de significado. Eu quero ressaltar para você que esse sistema de significado é porque a semiótica tornou-se uma área autônoma em relação à linguística, porque a linguística ela é uma área que trabalha com o signo linguístico. O que é o signo linguístico? O signo linguístico é a palavra. Essa palavra, dentro da perspectiva linguística, ela tem significante e ela tem significado. O significante, o que é? É a própria palavra, é aquilo que você diz. E o significado é a sua representação, é aquilo que ela representa. A linguística, então, ela defendia que com o uso do signo linguístico, ou seja, com a palavra, o sujeito conseguia ter a apreensão de mundo e conseguia dialogar com ele. O que a semiótica fez? A semiótica, que estava aqui dentro da linguística, ela é uma parte da linguística também, ela se tornou autônoma e ela pegou a língua falada, que segundo a linguística era o que colocava o sujeito em contato com o mundo, e colocou a língua aqui, ó, dentro do seu sistema e criou outros elementos. Com isso, a semiótica diferenciou língua de linguagem. Porque enquanto na língua o signo é palavra, na linguagem, pela perspectiva da semiótica, tudo é signo. Tudo é signo, tudo fala. Tudo fala. E esta evolução, ela pode ser pensada de duas maneiras, que eu vou falar aqui para você. A primeira maneira é os signos isolados. Por exemplo, a imagem, o som, as cores, a mídia, a arte, vai por aí afora. Tanto pode ser pensado isoladamente, como pensado no conjunto. E é quando é pensado no conjunto que há o empoderamento do sujeito. Porque quando uma pessoa está no nível da língua e ele se relaciona com o mundo apenas pela palavra, ele está limitado. Limitado ao que a palavra está significando. Mas quando ele analisa e se relaciona por outras perspectivas, ele está então empoderado. Aquele significado da palavra, ele pode reverter ele numa outra situação. É o que acontece, por exemplo, quando o camarada está empoderado com o discurso político. Ele ouve o discurso político. Se ele tem só a língua, só a palavra, o que o político está falando é o que está certo. Se ele está empoderado com outras ferramentas para analisar aquele discurso, dados históricos, dados estatísticos, dados de institutos de pesquisa, dados de transparência, então ele está, de certa forma, preparado para
fazer uma análise mais profunda daquele discurso. O discurso religioso, se ele só tem a palavra, então tudo aquilo que está sendo dito está certo, né? Tudo que vai dizendo, ele diz amém, porque realmente é isso mesmo que está certo, é isso mesmo, esse é o sentido. Quando ele está empoderado com outras ferramentas, ele tem como pegar esse discurso e analisar ele. Então, ele tem dados históricos, ele tem dados de exegese, ele tem dados de hermenêutica, ele tem uma série de dados, até mesmo dados científicos, e ele pode, então, ponderar aquela palavra que ele ouviu. Quando ele ouve, por exemplo, na mídia jornalística, ele ouve uma notícia, ele vai avaliar como esta notícia é dada. Por quê? Porque a mídia A, a mídia B e a mídia C, cada uma tem seus interesses, cada uma tem suas ideologias, cada uma tem uma postura de valorizar ou desvalorizar um determinado político, uma determinada classe econômica. Cada uma dessas emissoras, então, ela vai produzir, do ponto de vista semiótico, ela vai produzir a sua notícia. Então, por exemplo, se ela quer valorizar, então as suas imagens, o discurso, o tempo que aquilo vai ser exposto, a entrevista que ela faz e alguém vai dizer que foi beneficiado. Ah, eu fui muito beneficiado com essa ação assim, assim, assim. A classe foi beneficiada, por quê? Porque ela quer valorizar. Se ela quer desvalorizar, ela faz a mesma coisa. Ela vai pegar uma imagem que deprecia aquele candidato, ela vai pegar uma linguagem que deprecia aquele candidato, ela vai demorar na exposição de algo negativo, ela vai apresentar uma entrevista de alguém, então ela pode fazer 15 entrevistas, 14 foram positivas a ele, mais uma foi negativa, é aquela que vai para o ar, e assim sucessivamente. Ou seja, assim como esses instrumentos eles usam a semiótica, o sujeito também ele tem que se empoderar, ampliando a sua percepção e não ficando apenas na língua como referencial da vida social. Esta é, em síntese, a base da semiótica. A semiótica, então, ela investe no empoderamento do sujeito. Agora, a questão é como esse empoderamento acontece. Acontece, por exemplo, quando você assiste esse canal aqui. Porque a academia cognitiva ela foi criada para te dar conhecimento, te dar consciência social. Você adquire também quando você lê bons livros. Você adquire também quando você desenvolve a capacidade de diferenciar uma situação da outra. Então, a semiótica ela é esse empoderamento que o sujeito faz. É muito bom quando estamos empoderados, porque esse empoderamento faz com que você se torne, então, crítico no meio que você vive. E quando você tem contato com elementos que querem transmitir a você alguma mensagem e que para isso eles utilizam uma série de recursos, você consegue entender a mensagem e ela leva você a uma reflexão. Então, para finalizar, eu quero fazer aqui um exercício. A gente faz esse exercício quando a gente dá aula de semiótica, porque, como eu falei, a semiótica não é uma teoria, semiótica é uma área de conhecimento. Então a gente fica um semestre, às vezes mais que um semestre, porque a semiótica ela tem áreas complementares a ela. Então a gente também submete o aluno a alguns exercícios no intuito de tentar despertar a sua capacidade reflexiva.
Então a gente mostra uma peça de teatro, a gente mostra um discurso político, a gente mostra, às vezes, um texto jornalístico, a gente mostra um filme e depois faz uma análise bem fundamentada deste filme com base nessa percepção. Porque é assim, se você vê um filme e você não tem todo esse arsenal para você refletir o filme, a única coisa que você vai dizer é que o filme foi bom. O que você achou do filme? Foi bom. O que você achou do filme? Não achei muito legal. E pronto, e acabou. Mas quando você está empoderado, quando você tem uma percepção ampla de vida social, este filme ele traz uma série de reflexões e de discussões que são importantes para você fazê-las. Por exemplo, vou te dar um filmezinho aqui, só a título de exemplo, um filmezinho que em tese é feito para criança, Vida de Inseto. Um filme que todo mundo quase já viu, né? Esse filme, Vida de Inseto, ele traz várias reflexões. Uma pessoa que está empoderada, ela tem várias reflexões que esse filme traz. Vou trazer algumas para vocês, sabendo você que ele tem outras, mas eu vou trazer algumas para vocês. Ele fala, por exemplo, sobre tradição. Mas ele fala por uma perspectiva de que a tradição ela pode ser um atraso na vida do sujeito. A tradição pode não permitir ao sujeito evoluir, porque ele está preso na tradição. Então aquelas formigas já há séculos que elas vivem ali naquela tradição de pegar a sua comida lá para a oferenda lá para os gafanhotos. E quando alguém aparece lá, quando o freak aparece lá com aquele instrumento lá, aquela catadora lá de legumes lá, de grãos, e ele tenta inserir, há uma resistência. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com aquela tradição. Uma outra questão que o filme trata também é a questão da alienação. As pessoas totalmente alienadas naquele mundo e naquela forma de viver, o tempo todo vivendo do mesmo jeito. Tem uma hora lá, quando começa o filme, que alguma coisa cai na trilha e aquele que vinha na trilha, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque aquilo fugiu a um padrão que eles já estão acostumados a viver há muito tempo. Uma outra coisa que o filme fala sobre opressão. A opressão que é feita pelos gafanhotos para com as formigas. Uma opressão que se perpetua ali por séculos. E uma outra coisa também interessante nesse filme é a exploração do trabalho escravo. A exploração que os gafanhotos fazem do trabalho escravo das formigas, que tem que trabalhar para elas e para eles. Não é verdade? Ele fala também outras questões. Ele fala, por exemplo, de poder e controle social. Poder e controle social. Fala da relação opressor-oprimido. Fala da luta de classes. Eu já fiz trabalho com esse filme com meus alunos. E surgiu mais do que isso. Os alunos conseguiram perceber que não se senta na cadeira do cinema apenas para dizer se um filme foi bom ou legal. Que o filme não é um mero entretenimento.
num outro momento, eu lembro que eu fiz um brainstorming, né? Brainstorming é um exercício que a gente faz em que as pessoas vão trazendo as suas percepções sobre algum determinado assunto. E eu lembro que nós colocamos um recorte do filme Avatar e fizemos um brainstorming então sobre esse filme Avatar. Foram trazidas coisas maravilhosas pelos alunos, empoderados por um conhecimento semiótico. Mas quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela senta lá, fica lá quase 3 horas vendo Avatar e ela sai impressionada apenas com os efeitos especiais do filme. Eu achei muito legal por causa dos efeitos especiais. Quer dizer, ela não está preparada à altura de uma discussão avançada sobre questões sociais. Então é isso que é a semiótica, né? Para finalizar, o que é então a semiótica? A semiótica, ela é uma área de estudos que define o mundo a partir de uma perspectiva sistêmica e que coloca para nós que só podemos de fato interpretar o mundo por aquela perspectiva da terceira idade, né, que é baseada em reflexão, em análise, em relações, se nós tivermos um conhecimento avançado que nos permita olhar os fatos sobre várias perspectivas e não ficarmos limitados apenas a uma perspectiva, como a língua, por exemplo. Ou seja, o mundo não é só o que você ouve e nem só o que você lê. Espero que esta aula tenha lhe ajudado. Eu espero que você curta o nosso canal. Fique na expectativa, porque eu vou trazer uma aula, talvez a próxima, daqui a uns 6 ou 7 dias. A aula se chama A Ilusão do Livre Arbítrio. Eu quero que você também veja esta aula. Eu acho que essa aula também vai ser importante para você. Curta o canal, compartilhe, dá um oi. Se há uma temática que está sendo difícil para você, dá um oi. Quem sabe a gente prepara uma aula como eu preparei esta aula para o aluno que me pediu. Ative o sininho para que quando a aula cair você seja avisado, se inscreva no canal e muito obrigado.